o câmbio é muito explicado por uma série de fatores, né? Entre eles, balança comercial, investimentos direto, investimento em portfólio. Mas se a gente for olhar o balanço de pagamentos, que é tudo que entra e sai de dólares no Brasil, a balança comercial está muito alta, mas a balança financeira, que diz respeito a quanto desses dólares exportados voltam para o Brasil em reais, é muito menor. O que isso me parece indicar? Isso é uma assumption, né? Uma premissa que a gente está usando. Isso parece indicar que as empresas exportadoras estão optando por manter os recursos, parte dos recursos das suas exportações em dólares. Uhum. Isso basicamente porque o diferencial de juros entre o que os Estados Unidos ou alguns outros países pagam em relação à taxa de juros brasileira está no seu nível mais baixo em décadas. Se a gente for olhar juros reais hoje no Brasil em relação ao México, eles estão muito parecidos, coisa que era impensável alguns anos atrás. E mesmo em juros nominais, se a gente for olhar, não tem uma diferença tão grande do Brasil para países desenvolvidos. Para países emergentes, tem países com um nível de juros mais alto que o nosso hoje, até mesmo aqui na América Latina. Então, não é uma coisa que não querem cair os juros porque estão ali mirando aquela inflação. Tem uma série de outras variáveis, entre elas o diferencial de juros, que pode impactar o câmbio, como a gente está vendo. Está impactando já esse diferencial. Exatamente, já está impactando, né? A gente hoje está gravando, o câmbio está 5,19. Claro que tem essa questão da tensão geopolítica e tudo, mas uma parte dessa alta recente do câmbio, de 4,80, que a gente viu, 85, para acima de 5, advém de, acho, uma percepção de juros não tão atrativos, né? Que não trouxe tantos dólares assim como esperado no início do ano, mas também das questões fiscais e todas as preocupações de médio e longo prazo que a gente tem observado recentemente aqui no Brasil. Isso tudo para falar que acho que o juro americano, sim, vai impactar de maneira significativa, né, as decisões do Banco Central brasileiro, e o adiamento da corte de juros lá vai fazer com que talvez o nosso piso de juros seja um pouco mais alto. Uhum. Alexandre, aproveitando toda a sua expertise no mercado de ações, falar um pouquinho de setores, dado esse cenário talvez mais desfavorável para o real, faz sentido aumentar a posição hoje em exportadoras? Sim, a gente tem feito isso desde março lá na Tenax. Contar um pouco esse filme da nossa carteira aqui para você, Guilherme, para todo mundo que está assistindo. Desde, eu diria, meio de 22, a gente veio aumentando a exposição aos setores domésticos, e esse foi um tema muito presente na nossa carteira, tanto ao longo de 2023 quanto no início de 2024. Ou seja, a gente gostava muito das teses que ganhavam valor de equity, né? A ação valorizava num cenário de compressão de prêmio de risco e de queda de taxa de juros. Essa foi o nosso grande drive, o nosso grande tema das nossas carteiras de ações da Tenax ao longo do ano passado todo. Assim continuamos, tá? Apesar da gente hoje enxergar talvez uma taxa terminal um pouco acima do que a gente achava até 2 meses atrás, o mercado hoje está precificando 10% de taxa terminal. A gente acha alto. Mas eu entendo o mercado está com esse risco, porque o câmbio está subindo, tem um risco geopolítico, mas tudo indica que o Banco Central vai cortar o juro mais uma vez 50 bases na próxima reunião, já sinalizou isso na última ata. Depois deve ir cortando de 25 bases em 25 bases, na nossa opinião, até 9,5 hoje. Se isso ocorrer, o que eu acho que é o cenário base, a gente deve ter, sim, uma continuidade de um benefício para as ações domésticas aqui. Até porque elas caíram bastante recentemente. Se a gente for olhar o desempenho de alguns setores importantes da Bolsa,
a gente está vendo essa queda bastante pronunciada, e é fácil observar isso quando você olha para o Small Cap Index, por exemplo, que é um índice muito menos pesado em commodities, mais ligado à economia doméstica do que o próprio Ibovespa, que tem um peso muito grande em commodities, com mais de 40% do Ibovespa é composto por ações de commodities, notadamente Petro, Vale, mas tem siderurgia, tem papel e celulose. Então, a underperformance, né, a performance relativa pior do Small Cap Index é uma demonstração inequívoca de que o mercado está vendendo as ações mais ligadas à economia doméstica, e esse tema de queda de taxa de juros, que talvez acho que mais gente estava também colocando nas suas carteiras, hoje é menos forte do que era anteriormente. A gente segue nesse tema principalmente, mas desde março a gente aumentou um pouco de participação sim em commodities, a partir do momento em que a gente começou a ver algumas relações risco-retorno mais favoráveis. E aí eu vou citar, por exemplo, a Vale do Rio Doce. Esse é um papel que ele sofreu bastante ao longo dos últimos meses, mesmo num cenário em que inicialmente o minério vinha num nível de preço muito alto, houve uma forte correção no preço do minério durante os meses vou falar do mês de março, notadamente, e a gente já está com o minério de volta aí a 116, chegou a bater abaixo de $100, né, o minério, e a Vale não reagiu nem quando o minério subiu muito, e depois quando o minério caiu, a Vale chegou a cair um pouco, né, está em queda no ano, já está em queda em um ano também, mas quando eu olho para a DR de Vale, eu olho para o múltiplo, né, de EV/EBITDA da companhia, abaixo de 4, uma DR próxima a $12, com minério, toda vez que chega perto ali em torno dos $100, eu acho que tem um piso razoável olhando para o balanço oferta e demanda da commodity, para o preço marginal de custo de expansão de produção de minério hoje, que é muito próximo a $90, para a grande maioria das produtoras. Então, voltando a falar aqui daquele tema de assimetria, eu acho que a gente vem incrementando um pouco a posição de Vale na carteira, muito nessa ideia de que não tem tanto para cair, na nossa opinião, mesmo num cenário já um pouco pessimista, eu diria, em relação à China. Agora, a gente tem um pouco de PetroRio, né, no setor de petróleo, a gente tem algumas outras pequenas posições. O nosso fundo tem mais ou menos 25 empresas, então, quando eu falo pequenas posições, são posições de 2%, 1,5%. Em algumas outras empresas menos cíclicas de commodities, vou colocar assim, uma empresa agro, que é a 300, a gente tem posição em Suzano, uma faixa de 2,5%, mas a nossa carteira ainda é uma carteira, como eu falei, voltada para a temática de compressão de prêmio de risco.